Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nesta terça-feira e que podem impactar você. Começa agora mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus, especialmente para falar dos municípios da região. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os amigos e amigas que acompanham a Cidade FM nesta manhã de terça-feira. Além do rádio, estamos ao vivo também na internet com nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir essa cobertura especial, facebook.com/Rádio Cidade Tu. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar os assuntos de destaque nesta manhã. 8h03, e o nosso primeiro assunto é para falar de Itu. 11 casos a mais de Covid-19 foram confirmados na cidade. A quantidade de mortos também aumentou. A informação de quem seja, ou melhor, de quem seja a vítima? Pois é, Thiago, agora são 7 óbitos confirmados na cidade de Itu. Esse 7º óbito positivo registrado é de um homem de 73 anos que tinha comorbidades. Foi divulgado no boletim de ontem, lembrando que a prefeitura havia divulgado o boletim apenas na sexta-feira e outro, aí no fim de semana não tivemos boletim informativo. O último boletim de ontem informa, portanto, 45 casos confirmados, entre eles 7 óbitos. Este homem, de 73 anos com comorbidades, e também o número de curados aumentou, Thiago. Agora são 17 pessoas curadas da Covid-19 em Itu, eram 13 na sexta-feira. Os casos descartados também aumentaram, passando de 155 para 158. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados permanecem em 28, sendo 10 de internação clínica e 4 internados em UTI. E os óbitos suspeitos pela Covid-19 continuam em 4 até este momento. A boa notícia, como você bem disse, é o número de pessoas recuperadas, 4 a mais, de 13 para 17. E o que me chama a atenção, divulgado até nas redes sociais da Prefeitura de Itu, é um paciente, recebendo alta, acho que no último domingo, se não me falha a memória, foi divulgado aí pela Prefeitura, de um paciente sendo liberado lá do hospital de campanha. Um momento muito especial, um momento muito especial, não só para a família, não só para o pessoal da saúde, os profissionais da saúde que trabalham no dia a dia no enfrentamento a essa pandemia, mas para todos nós, que esperamos, temos um alento assim, temos a esperança de encontrarmos a cura tão breve possível para que possamos voltar a nossas rotinas normais, Tiago? Então é muita gente sendo afetada realmente, e claro, quando acontece isso, principalmente em nossa cidade, é uma alegria enorme. Porque muitas vezes a gente vê vídeos de outros lugares até um pouco mais distantes e parece que está tão longe da nossa realidade, mas quando acontece, quando a gente presencia uma imagem que é daqui de Itu, de alguém que está tão perto de nós, realmente faz o coração até acelerar, bater mais forte com tamanha felicidade por um vídeo bacana desse. Bom, Sorocaba contabilizou mais 2 pessoas com coronavírus. Agora são quantos casos no total? No geral, agora são 268 pessoas com coronavírus confirmadas, 268 infectados em Sorocaba. O número de óbitos permanece em 28 casos confirmados. Óbitos por suspeitas são 3 casos. Agora, Sorocaba tem adotado uma forma diferente de divulgar os recuperados, viu, Thiago? Porque eles divulgam os recuperados e os que estão em estado de recuperação, diferente de praticamente todas as outras secretarias de saúde, Tanto é que tivemos um caso estranho na semana passada. Foi divulgado que a cidade tinha 125 recuperados, aí no dia seguinte voltou atrás e divulgou 124. Questionamos, foi informado que um desses recuperados havia tido uma recaída e precisou voltar. Então, recuperado, caso em recuperação, não está recuperado, não está curado, Tiago? Então, o caso em recuperação não deveria nem ser contabilizado como os curados. Então, curados é diferente de em recuperação. Então, vamos lá, só para deixar claro aqui, 221 recuperados ou em recuperação, tá? Em Sorocaba. 19 estão internados, sendo que 9 estão na UTI. A cidade de Sorocaba já descartou 829 casos, 163 casos suspeitos aguardam resultados,
Entre eles, 46 estão internados, sendo que 11 estão na UTI. Portanto, aí os números gerais: Sorocaba 268 confirmados, 28 óbitos. 8:08, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora, seja muito bem-vindo à nossa programação, fique com a gente, essa é a cobertura especial do jornalismo da Rádio Cidade, prestando serviço a você, ouvinte Cidade. 15º caso de coronavírus é confirmado em Salto, mas 2 pessoas com suspeita da doença estão em internação hospitalar. Pois é, Tiago, são 15 casos confirmados da doença agora. Os suspeitos internados são 3 neste momento, sendo que 1 está na UTI. Os casos que estão aguardando resultados também aumentaram, agora são 7 casos aguardando resultados em Salto. Os casos descartados permanecem os mesmos, são 80, são 13 pessoas curadas já da doença. Em Salto, 13 pessoas que foram curadas da Covid-19, além desses casos confirmados, além de 1 que está internado em UTI e mais 1 em isolamento domiciliar. Portanto, 15 casos na cidade de Salto. 8:09, muito bom dia para você, vem aqui com a gente, muita informação aqui. E olha, uma morte por suspeita de Covid-19 está sendo investigada em Porto Feliz. Mais 7 pessoas com sintomas da doença aguardam resultados de exames. São 15 no total aguardando os resultados do exame, sendo que 13 estão em isolamento domiciliar e 2 estão em internação clínica. O número de casos confirmados em Porto Feliz permanece o mesmo, são 17. A cidade já tem 10 curados, aumentou o número de curados com relação a ontem, eram 9, agora são 10 pessoas curadas da doença. 6 desses outros confirmados estão em isolamento domiciliar e 1 está em internação clínica. Os casos excluídos são 92 e, como você citou, 1 óbito por suspeita de Covid-19 está aguardando o resultado do exame na cidade de Porto Feliz. Mais 4 pessoas testaram positivo para o coronavírus em Indaiatuba. O número de mortes também subiu na cidade. A informação de quem sejam as vítimas? Pois é, infelizmente, né, a cidade de Indaiatuba confirmou mais 2 mortes de vítimas do novo coronavírus, subiu para 11 o número de óbitos positivos para a doença. Os 2 pacientes do sexo masculino estavam internados no AOC, né, Hospital Augusto de Oliveira Camargo. 1 com 74 anos estava internado desde o dia 6 de maio, apresentava comorbidades como diabetes, hipertensão e doença cardíaca. O outro paciente com 73 anos era cardíaco, estava internado desde o dia 25 de abril, passou para a ala da Covid-19 no dia 9 deste mês, ambos faleceram no domingo. Ainda no domingo também teve uma paciente mulher de 85 anos, veio a óbito, era considerada suspeita para a Covid-19, mas o resultado do exame deu negativo. Portanto, Indaiatuba confirmando mais 2 óbitos, chega a 11 mortes no total. O número de casos confirmados em Indaiatuba, no geral, 87 casos confirmados. Temos ainda os casos suspeitos, são 51 casos suspeitos aguardando o resultado de exame, diminuiu. O número de casos suspeitos em internação clínica são 12 e em UTI são 10. Entre os casos confirmados, tem 11 casos que estão internados. E os pacientes curados também tiveram uma alta. Mais 2 pacientes curados em Indaiatuba, agora são 65 pacientes curados. A cidade ainda investiga 3 óbitos por suspeita de Covid-19. E já são quase 300 casos de Covid-19 em Jundiaí. Teve atualização, óbitos a mais? Confirma pra gente, Luciano. Mais um óbito confirmado em Jundiaí, entre os casos positivos, passando de 21 para 22 óbitos confirmados. O número de casos positivos que estão em tratamento em casa também aumentou, passando de 110 para 115. Os recuperados permanecem os mesmos, são 119 casos de pessoas recuperadas da doença em Jundiaí. Os internados em Jundiaí são 24 pessoas que estão internadas em outras cidades, 2 pessoas. Então, óbitos passando de 21 para 22 na cidade de Jundiaí, que tem, no geral, 282 casos positivos de coronavírus já confirmados. Ainda temos os casos suspeitos, aquelas pessoas que estão fazendo tratamento e aguardando o resultado em casa, são 36. As pessoas que estão aguardando o resultado e fazendo tratamento internados, 30. E tem mais 8 óbitos também suspeitos aguardando o resultado. Jundiaí já descartou 250 casos, entre eles 38 óbitos descartados até o momento.
E em Cabreúva e Votorantim, a informação de boletim atualizado? Cabreúva divulgou ontem um novo boletim, são 5 casos suspeitos agora, 8 casos confirmados até o momento na cidade, 30 casos descartados. Cabreúva não tem nenhum óbito suspeito e nenhum óbito confirmado. São 73 pessoas em isolamento domiciliar, lembrando, seguindo aí aquela regra do Ministério da Saúde, como não existe teste, não existe exame para todo mundo, para testagem em massa, então apenas as pessoas com os sintomas mais graves, as pessoas que estão internadas são testadas. Com isso, pessoas que têm os sintomas mais leves, pode até estar com a Covid-19, né, Tiago? Isso dificilmente a gente vai saber. Existe estimativa de que o país já passe de 1,5 milhão de infectados. Então, perceba, em Cabreúva, são 73 pessoas em isolamento domiciliar, pacientes que têm síndrome gripal, né, que não tiveram exame para Covid-19 coletado, cumprindo essa quarentena obrigatória de 14 dias, então são sintomas mais leves. Votorantim já confirmou mais 4 casos de Covid-19, o número de recuperados subiu para 30. Os casos subiram de 47 para 51 os casos confirmados, e os casos de recuperados, o número bom, de 18 para 30 pessoas curadas da Covid-19. Entre esses confirmados, ainda tem 11 que estão em isolamento domiciliar, fazendo tratamento. 7 pessoas seguem internadas. Votorantim também tem 3 óbitos confirmados, um que foi confirmado na sexta-feira. Os casos suspeitos aumentaram bastante também, passando de 5 para 16 casos que estão aguardando resultados de exames, e os casos suspeitos internados são 7, sendo que um deles está em UTI. E o Brasil tem mais de 11.500 mortes por Covid-19. Os números não param de aumentar. Não param, de acordo com o boletim de ontem, são 168.331 pessoas já diagnosticadas com a doença, 168.331 pessoas doentes de Covid-19 e outras 11.519 mortes. Foram 396 novas mortes nas últimas 24 horas, 5.632 novos casos. A taxa de letalidade da doença está em 6,8%. No Brasil, mais de 69 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. A região sudeste é a mais afetada pelo vírus, com 72.209 casos no geral, 5.830 mortes. O Nordeste aparece logo atrás, com mais de 55 mil casos e 3.337 mortes por Covid-19. São Paulo segue, né, como o estado mais afetado do Sudeste. São 3.743 mortes e mais de 46 mil casos só no estado de São Paulo. Para ser mais exato, até o momento, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 67.384 pacientes já se recuperaram da doença, além de outros 89.429 que seguem em acompanhamento. Então, no resumo, o Brasil tem 11.519 mortes, 168.331 casos confirmados, ainda 1.897 óbitos seguem em investigação, aguardando resultados de exame. Índice de isolamento social teve o mais baixo resultado para um domingo desde o início da pandemia. Apesar disso, Itu e Salto registraram uma melhora no resultado. Pois é, Tiago, essa taxa mínima aí foi registrada no estado de São Paulo, né, em todo o estado, para um domingo, desde o dia 24 de março, quando começou a quarentena oficialmente, né? A taxa ficou em 53%, muito abaixo do que chegou a atingir em quase todos os domingos desde então, em torno de 59%, próximo ali de 60%. No período da quarentena, a única vez que a taxa havia caído em um domingo foi no dia 26 de abril, quando ficou em 58%. Na região, a cidade de Itu apresentou 52% de isolamento social no domingo. No sábado foi 48%, mas na sexta-feira uma vergonha. A pior taxa desde o início da quarentena, 43%. Salto teve no domingo 52%, no sábado 49%. Tem aí uma subida, uma leve subida em Salto também. E na sexta-feira 44%, mas na quinta-feira Salto também uma vergonha, apresentando o pior índice de toda a região, 40%. Sorocaba também teve um aumento no domingo, 51%, no sábado 47%, e a grande vergonha na sexta-feira,
pior índice de toda a região. Na sexta-feira, 42% aí no índice de isolamento social. Claro, e esses números refletem, né, Tiago, principalmente nas campanhas e nas medidas adotadas pelo governo do estado. Havia a possibilidade de flexibilizar aí o retorno de praticamente todas as atividades a partir do dia 11, né, que foi ontem, e com isso, levando em consideração esses índices de isolamento de todo o estado, aí o governo do estado, para preservar principalmente o sistema de saúde, que está saturado já, resolveu prorrogar ainda mais até o fim do mês a quarentena. A população não fez a lição de casa, como resposta, teve aí a não flexibilização do comércio, né? Se as pessoas não respeitam a pandemia, o isolamento social, são obrigados aí a respeitarem medidas mais duras, como por exemplo o lockdown, né? Uma medida que vem sendo estudada pelo governo do estado de São Paulo, uma medida bastante rígida. Daí muita gente se pergunta, mas o que é isso? Tem explicação, Luciano? Tem sim, inclusive aqui na nossa região, a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, também ventilou a adoção do lockdown, caso a cidade, a gente vem falando aqui todos os dias, né? A cidade de Sorocaba, uma das principais cidades da região, que tem uma grande circulação de pessoas de todas as outras menores cidades da região. Sorocaba é cabeça de chave aí de uma região metropolitana, né? E a cidade nunca conseguiu um índice satisfatório de isolamento social. A prefeita então chegou a ventilar a adoção do lockdown na cidade. É o isolamento mais rígido, né? O chamado bloqueio total. Muita gente chamando também, principalmente no Brasil, de tranca-rua, né? São vários os nomes aí, mas o objetivo é o mesmo. O lockdown, a versão mais rígida desse distanciamento social, é quando a recomendação se torna obrigatória. Ou seja, o governo do estado recomenda o uso de máscara. As pessoas não usam. Aí o governo do estado obriga o uso de máscara. Se você não usar, você pode ser multado, pode ser até preso. Isso é um direito, existem, principalmente na legislação, né, Tiago? Em época de guerra, em época de enfrentamento de pandemia, o governo pode adotar tais medidas. Então a estratégia já foi adotada em 18 cidades no Brasil, nos estados do Maranhão, Pará, Ceará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Ontem, 2 cidades na região metropolitana do Rio de Janeiro, falamos aqui também, já começaram a aderir à medida. Cada cidade, estado ou região, claro, tem autonomia, né? Para decidir a forma mais adequada de aplicar esse confinamento obrigatório. Tem cidade aí que está fechando uma rua e chamando de lockdown. Claro, isso não é lockdown, né? O isolamento de uma rua, uma única rua. Wuhan, na China, por exemplo, onde a pandemia começou, foi a primeira cidade a fazer o lockdown, obrigou todo mundo a ficar em casa. Parou fábrica, suspendeu aula, fechou praticamente todas as fronteiras. Na Europa, o norte da Itália seguiu o exemplo chinês para evitar o contato social, reduzir aí também a transmissão da Covid e tentar frear o colapso do sistema de saúde. Essa região da Lombardia, onde foi a região mais atingida em todo o país, em toda a Itália, que dizimou praticamente aí metade da população daquela região. Ao redor do planeta, outros países também aderiram ao lockdown com níveis diferentes de restrições, muitos deles levando à prisão por desobediência. O lockdown obrigatório pode multar ou até prender quem desrespeitar a restrição, que normalmente só é liberada a alguns serviços aí extremamente essenciais, né, como supermercado, farmácia, sistema de saúde, além, claro, dos sistemas de comunicação, principalmente rádio, TV, porque a população necessita ser informada. Vários países decretaram lockdown total, o Reino Unido está estudando, deve ter o isolamento total pelo menos até o dia 1º de junho, com poucos setores funcionando aí neste momento, segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, ele que testou positivo, ficou em isolamento social durante 14 dias. 8h27, olha, um novo decreto do presidente da República inclui academias e salões de beleza como atividades essenciais. Mas agora caberá a cada estado acatar ou não a medida. É isso aí, esses novos serviços, né, foram inclusos
na lista de atividades essenciais, que pode funcionar no país durante todo esse período de enfrentamento aí do novo coronavírus, né? O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite de ontem e altera aquele que havia sido publicado no dia 20 de março, que definiu os serviços públicos e as atividades essenciais no país. Foram incluídos aí, além de salões e academias de todas as modalidades, atividades de construção civil, atividades industriais e barbearias. O texto destaca em todos, né, que em todos devem ser obedecidas aí as determinações do Ministério da Saúde. A nova norma, claro, já está valendo, passa a valer a partir do momento da publicação do decreto. Mas, mesmo com esse decreto do governo federal, governadores e prefeitos dos estados e municípios seguem com o poder de estabelecer políticas de saúde próprias, inclusive em relação à quarentena e aos serviços essenciais. Isso, claro, foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, lembramos, alguns dias atrás. Muito bem, ainda falando sobre a economia, apesar do fechamento do comércio e de outros serviços nesse período de quarentena, o governo de São Paulo divulgou que o estado preserva cerca de 74% da economia ativa. 80 cidades funcionam normalmente, Luciano. Thiago, o que o governo diz, né? Não precisava nem divulgar, né? Basta você andar pelas ruas, você vê que está quase tudo aberto, né? Tá a maioria, pelo menos, do comércio aberto. Nem claro, tudo, né? Um ou outro setor não, mas se você descer a Floriano Peixoto aqui, por exemplo, daqui a pouco, você vai ver que a Floriano Peixoto está com todas as vagas de estacionamento tomadas. Sim. As pessoas estão nas ruas e vários comércios, claro, tirando lojas de varejo, uma ou outra, mas muitas lojas se adaptaram para entrar naquela de produtos de limpeza também, né? Então, estão trabalhando, mas com portas fechadas, vamos dizer assim, exatamente. Né? Então, o governo apresentou esses números relacionados aos setores que não pararam durante o isolamento. De acordo com o governo, nas 3 quarentenas que entraram em vigor até agora em São Paulo, nunca houve restrição proibitiva de setores como a construção civil, por exemplo. Mas teve logo no início, Thiago, não sei se você se recorda, algumas lojas de materiais de construção chegaram a abrir e depois foram fechadas, inclusive, pelo pessoal da Vigilância Sanitária, porque não havia um entendimento ali. A construção civil estava funcionando e as lojas não. Então, houve um erro na interpretação aí do decreto estadual. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico citou outros de 80 setores que estão funcionando normalmente desde março, entre eles abastecimento, alimentação, comunicação social, hotéis, manutenção e oficinas, petróleo e gás, indústria, segurança privada, serviços domésticos, energia e outros como manutenção, mecânica. Segundo ela, os pré-requisitos para a retomada gradual dos outros setores são, claro, aquilo que a gente vem falando aqui, uma taxa de isolamento social agora já caiu o mínimo exigido de 70% para pelo menos 55%. A redução do número aí dos casos de Covid por pelo menos 14 dias, né? E a taxa de ocupação das UTIs inferior a 60%. Quando chegar nesses números, aí sim pode-se haver um novo plano para flexibilização do retorno de todo o setor econômico, todo o setor aí produtivo do estado de São Paulo. 8h31, encerrando essa cobertura especial dentro do Show da Manhã, abrimos espaço para informação, para você começar o dia bem atualizado. Thiago, bom trabalho para você, até amanhã às 8 da manhã. É isso aí, valeu Luciano, obrigado pela presença, a qualquer momento mais informações também em nossos boletins. Continue conosco, na volta dos comerciais tem muita música para você aqui no Show da Manhã.